No início de 1944, a guerra aérea sobre a Europa atingia um ponto de inflexão crítico. A 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, operando a partir de bases na Inglaterra, intensificava sua campanha de bombardeio estratégico diurno. O objetivo era sistemático: paralisar a capacidade industrial do Terceiro Reich, destruindo fábricas de rolamentos, refinarias de petróleo e centros de produção aeronáutica. Essa ofensiva, contudo, pagava um preço extremamente alto em vidas e equipamentos. As formações de bombardeiros pesados, como o B-17 Flying Fortress e o B-24 Liberator, eram vulneráveis e sofriam perdas devastadoras em suas incursões profundas sobre o território alemão. O espaço aéreo sobre a Alemanha era o domínio da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Forjada nos primeiros anos da guerra, a Luftwaffe havia se tornado uma organização de defesa altamente eficaz, projetada para infligir perdas insustentáveis às formações de bombardeiros aliados. A defesa alemã operava em camadas. Primeiro, um cinturão de artilharia antiaérea, conhecida como Flak, criava barreiras de fogo e estilhaços nos céus, danificando aeronaves e quebrando a coesão das formações. Mas a ameaça principal vinha dos caças interceptadores. Unidades de elite, os Jagdgeschwader, equipadas com aeronaves como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190, eram pilotadas por veteranos com centenas de horas de combate. Eles haviam desenvolvido táticas letais, como os ataques frontais, para abater os bombardeiros com máxima eficiência. O problema fundamental para os aliados era o alcance limitado de seus próprios caças de escolta. Aeronaves como o P-47 Thunderbolt e o P-38 Lightning eram eficazes, mas seu combustível não permitia que acompanhassem os bombardeiros até os alvos mais distantes, como Berlim ou as fábricas no leste da Alemanha. Chegava um ponto na missão em que os caças de escolta eram forçados a retornar, deixando os bombardeiros sozinhos e expostos durante a fase mais perigosa do voo. Foi neste cenário que uma nova silhueta começou a ser vista nos céus. Uma aeronave de contornos distintos, com asas longas e um perfil aerodinâmico projetado para velocidade e eficiência em altitude. Sob essas asas, carregava um elemento que mudaria fundamentalmente as regras do combate aéreo: tanques de combustível descartáveis, que lhe conferiam um alcance sem precedentes. Esta era a máquina de guerra americana enviada para o coração da Europa, o caça North American P-51 Mustang. Sua missão era singular e decisiva: levar a guerra até o quintal do inimigo. Não se tratava apenas de engajar em combate, mas de fornecer uma escolta protetora para os bombardeiros em todo o percurso até seus alvos e, crucialmente, durante a viagem de volta. O P-51 foi projetado para um confronto direto. Sua tarefa era neutralizar a ameaça dos caças alemães e, no processo, arrancar as garras da mais temida força aérea do mundo. A supremacia nos céus da Europa seria decidida pelo alcance, pela performance e pela capacidade desta nova arma de desafiar a Luftwaffe em seu próprio domínio, onde ela se considerava invencível. A chegada deste predador de longo alcance marcou o início do fim para a invulnerabilidade do espaço aéreo alemão. No início de 1944, a guerra aérea sobre a Europa atingia um ponto de inflexão crítico. A 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, operando a partir de bases na Inglaterra, intensificava sua campanha de bombardeio estratégico diurno. O objetivo era sistemático: paralisar a capacidade industrial do Terceiro Reich, destruindo fábricas de rolamentos, refinarias de petróleo e centros de produção aeronáutica. Essa ofensiva, contudo, pagava um preço extremamente alto em vidas e equipamentos. As formações de bombardeiros pesados, como o B-17 Flying Fortress e o B-24 Liberator, eram vulneráveis e sofriam perdas devastadoras em suas incursões profundas sobre o território alemão. A estratégia de bombardeio diurno foi escolhida por uma razão fundamental: a precisão. Atingir alvos específicos, como uma única fábrica ou um complexo de refinaria, exigia visibilidade clara, algo que o bombardeio noturno não podia garantir com a tecnologia da época. No entanto, voar durante o dia significava expor essas grandes e lentas aeronaves a todo o poder da defesa aérea alemã. As ferramentas para esta tarefa eram as fortalezas voadoras, o B-17 e o B-24 Liberator, aeronaves repletas de metralhadoras calibre .50 para autodefesa. Mas essa defesa, por mais pesada que fosse, não era suficiente para deter os ataques coordenados dos caças inimigos. O espaço aéreo sobre a Alemanha era o domínio da Luftwaffe. A primeira linha de defesa era a artilharia antiaérea, ou Flak. Canhões de 88 e 105 mm criavam densas barreiras de explosões no céu, projetadas não apenas para abater as aeronaves, mas também para forçar as formações de bombardeiros a se dispersarem, tornando-as alvos mais fáceis para os interceptadores.
Mas a ameaça mais letal vinha dos céus. Os Jagdgeschwader, as alas de caça da Luftwaffe, eram equipados com aeronaves formidáveis como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf Fw-190. Seus pilotos eram, em muitos casos, veteranos experientes, com táticas refinadas para maximizar a destruição, incluindo ataques frontais devastadores contra as cabines dos bombardeiros. O problema fundamental para os aliados era a autonomia de seus próprios caças de escolta. O Republic P-47 Thunderbolt era uma aeronave robusta e bem armada, e o Lockheed P-38 Lightning era rápido e versátil. Contudo, ambos sofriam de uma limitação crítica: o alcance. Seus motores consumiam combustível a uma taxa que lhes permitia acompanhar os bombardeiros apenas até a fronteira do Reich, ou pouco além dela. Em um mapa da Europa, o alcance efetivo dessas escoltas criava uma linha invisível sobre a Bélgica ou o oeste da Alemanha. Ao atingir este ponto, os pilotos dos caças eram forçados a retornar às suas bases, um momento conhecido pelas tripulações dos bombardeiros como o pequeno amigo se despedindo. Além daquela linha, os bombardeiros estavam por conta própria. Este era o momento que os comandantes da Luftwaffe esperavam. Os caças alemães, operando perto de suas bases e com combustível de sobra, subiam para interceptar as formações agora desprotegidas. As perdas se tornaram alarmantes. Missões contra alvos como as fábricas em Schweinfurt ou centros industriais em Berlim resultaram em taxas de baixas que nenhuma força aérea poderia sustentar a longo prazo. Em alguns ataques, mais de um quarto das aeronaves enviadas não retornava. A liderança aliada enfrentava um dilema sombrio: ou encontrava uma maneira de proteger os bombardeiros durante todo o percurso, ou a campanha de bombardeio diurno, essencial para a vitória, estaria à beira do fracasso, esmagada pelo custo insuportável em aviões e, principalmente, em vidas humanas. O céu sobre a Alemanha em 1944 era um campo de batalha sangrento, e a balança pendia perigosamente a favor dos defensores. A liderança da Luftwaffe, ciente das limitações logísticas do inimigo, não agia de forma impulsiva. Pelo contrário, desenvolveu uma estratégia de defesa reativa, mas altamente eficaz, que se baseava em um princípio simples: a paciência. Os estrategistas alemães, sob a orientação de figuras como o general Adolf Galland, compreendiam perfeitamente a física e a engenharia por trás do poder aéreo aliado. Eles sabiam que a capacidade de combustível dos caças de escolta, como o P-47 e o P-38, era finita e, mais importante, previsível. Essa previsibilidade permitiu ao comando de caças alemão desenvolver uma doutrina defensiva metódica, que funcionava com a precisão de um mecanismo de relógio, transformando o céu alemão em uma armadilha cuidadosamente preparada. O sistema de defesa era integrado. Assim que as grandes formações de bombardeiros eram detectadas sobre o Canal da Mancha ou os Países Baixos pela rede de radares alemã, os controladores de caça em terra começavam a monitorar seu avanço. Eles calculavam a rota, a altitude e a velocidade, e podiam prever com grande exatidão o ponto geográfico sobre a Europa onde os caças de escolta seriam forçados a iniciar sua viagem de volta. Este ponto de retorno, ditado unicamente pela autonomia das aeronaves, tornou-se a chave de toda a estratégia defensiva alemã. As unidades de caça da Luftwaffe não eram enviadas de forma massiva para confrontar a força aliada em sua plenitude. Em vez disso, eram mantidas em prontidão, em seus aeródromos, aguardando o momento exato em que a cobertura de caças inimiga se retirasse. Neste momento, a armadilha se fechava. As principais alas de caça, os Jagdgeschwader, eram lançadas em ondas coordenadas. A tática era brutal e direta. Caças Focke-Wulf Fw-190, aeronaves robustas e fortemente armadas com canhões de 20 mm, especializavam-se em ataques frontais em alta velocidade, visando as cabines de pilotagem dos bombardeiros para neutralizar os pilotos e desorganizar a formação. Simultaneamente, os ágeis Messerschmitt Bf-109 engajavam qualquer bombardeiro que se afastasse do grupo principal, atacando seus motores e superfícies de controle. Unidades especializadas, conhecidas como Sturmgruppen, utilizavam Fw-190S com blindagem adicional e armamento ainda mais pesado, aproximando-se por trás das formações para disparar a curta distância, garantindo a destruição das aeronaves. Além da vantagem tática, havia um fator logístico e psicológico crucial: os pilotos alemães lutavam sobre seu próprio território. Para eles, o combate ocorria perto de casa. Se sua aeronave fosse danificada ou se precisassem saltar de paraquedas, eles pousariam em solo amigo, podendo ser resgatados e, em muitos casos, retornar ao combate em questão de dias ou até horas. Em contraste, para uma tripulação de bombardeiro aliado abatida, o destino era a captura ou a morte.
Essa realidade dava aos pilotos da Luftwaffe uma vantagem operacional imensa, permitindo-lhes assumir riscos que seus adversários não podiam. Eles se sentiam, com razão, invencíveis em seu domínio. Esta estratégia transformou o espaço aéreo profundo da Alemanha em uma zona de extermínio, onde os bombardeiros, desprovidos de seus pequenos amigos, enfrentavam o poder concentrado de uma força aérea defensiva operando em suas condições ideais. As perdas aliadas tornaram-se insustentáveis, e a eficácia de toda a campanha de bombardeio estratégico foi posta em xeque. A resposta para o dilema que ameaçava paralisar a ofensiva de bombardeio aliada não viria de uma nova tática, mas de uma união de engenharia transatlântica. A solução já existia, em um corpo de caça americano cujo potencial estava limitado por um motor inadequado para o combate em alta altitude. A aeronave era o P-51 Mustang, um projeto da North American Aviation originalmente desenvolvido para a Força Aérea Real Britânica. Seu design aerodinâmico era excepcional, com uma asa de fluxo laminar que prometia baixa resistência e alta velocidade. No entanto, os primeiros modelos eram equipados com o motor Allison V1710. Embora confiável, este motor possuía um supercompressor de estágio único, o que resultava em uma queda drástica de desempenho acima de 15.000 pés, precisamente a altitude em que os bombardeiros pesados operavam e onde os combates aéreos mais críticos ocorriam. Foram os próprios britânicos que, ao testar a aeronave, identificaram tanto seu potencial quanto a sua principal deficiência. Um piloto de testes da Rolls-Royce, ao observar o excelente comportamento do chassi do Mustang em baixas altitudes, sugeriu uma modificação experimental: instalar o motor que equipava seus próprios caças Spitfire, o lendário Rolls-Royce Merlin. O motor Merlin, em suas versões mais avançadas, era equipado com um supercompressor de 2 estágios e 2 velocidades. Este sistema complexo funcionava como um par de pulmões mecânicos, forçando mais ar para dentro dos cilindros do motor, o que permitia a queima eficiente de combustível no ar rarefeito das grandes altitudes. O supercompressor garantia que o motor não perdesse potência, ou fôlego, onde o motor Allison falhava. A experimentação provou ser um sucesso absoluto. A transformação do P-51 foi imediata e drástica. A aeronave, agora equipada com coração britânico, podia não apenas atingir, mas superar o desempenho dos melhores caças alemães nas altitudes operacionais dos bombardeiros. Reconhecendo o potencial revolucionário desta combinação, o comando da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos agiu rapidamente. A importação de motores Merlin em quantidade suficiente para equipar milhares de caças era logisticamente inviável em meio à guerra. A solução foi a produção sob licença. A Packard Motor Car Company, uma empresa automobilística americana com vasta experiência em motores de alta performance, foi encarregada de produzir em massa uma versão do Merlin, que se tornou conhecida como Packard V1650. Este motor não era apenas uma cópia. Engenheiros da Packard redesenharam diversos componentes para adaptá-los aos métodos de produção em massa americanos, mantendo a performance do projeto original. As linhas de produção da North American Aviation passaram a integrar o novo motor no chassis do P-51, dando origem aos modelos B e C, e posteriormente ao icônico modelo D com sua cobertura em formato de bolha. O resultado foi uma máquina de guerra que combinava o melhor de dois mundos: um design de fuselagem americano altamente eficiente com a tecnologia de motor de alta altitude britânica. Esta fusão de engenharia não apenas deu ao Mustang a capacidade de lutar em pé de igualdade com os caças da Luftwaffe sobre a Alemanha, mas também, devido à eficiência do motor e da aerodinâmica, conferiu-lhe uma característica que se tornaria sua maior vantagem estratégica. A autonomia, sua nova e decisiva arma invisível, estava prestes a ser revelada nos céus do Terceiro Reich. No início de março de 1944, a rotina da defesa aérea alemã operava com uma eficiência previsível. Controladores em terra monitoravam as incursões aliadas desde o momento em que se formavam sobre a Inglaterra. Eles rastreavam o avanço das massivas formações de bombardeiros e, crucialmente, de sua escolta de caças. Para os pilotos da Luftwaffe, a guerra havia se tornado um exercício de paciência e precisão. Eles aguardavam em seus aeródromos, recebendo atualizações constantes sobre a localização e a composição da força inimiga. A questão central não era se eles iriam atacar, mas quando. A resposta era sempre a mesma: eles atacariam quando a escolta americana, com seu alcance limitado, atingisse o ponto de não retorno e fosse forçada a voltar para a base. Este era o pilar de toda a estratégia defensiva do Reich. Na manhã de 6 de março de 1944, os radares alemães detectaram mais uma grande formação da 8ª Força Aérea. O alvo era o mais profundo e defendido de todos: Berlim. Para o comando alemão, a missão parecia seguir o roteiro conhecido.
Os caças P-47 e P-38 acompanhariam os bombardeiros até o limite de sua autonomia e então se retirariam, como sempre faziam. As unidades de elite da Luftwaffe, os Jagdgeschwader, foram acionadas. Seus pilotos subiram em seus Messerschmitts e Focke-Wulfs, confiantes de que, em pouco tempo, encontrariam os bombardeiros B-17 e B-24 desprotegidos, prontos para o abate sobre a capital. A comunicação via rádio confirmou o que todos esperavam. Os caças de escolta haviam iniciado sua curva de retorno. A armadilha estava pronta para ser fechada. E então, o impensável aconteceu. À medida que os interceptadores alemães subiam para engajar os bombardeiros sobre os subúrbios de Berlim, os pilotos começaram a reportar algo anômalo. Havia caças inimigos ainda presentes, voando em formação cerrada com os bombardeiros. A princípio, os relatos foram recebidos com ceticismo pelos controladores em terra. Deveria ser um erro de identificação ou um pequeno grupo desgarrado que se arriscara além do limite. Mas os relatos se multiplicaram, vindos de diferentes esquadrões. Não era um pequeno grupo. Eram dezenas de caças, com a silhueta inconfundível de monomotores e as estrelas brancas da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos pintadas em suas fuselagens e asas. Eram os P-51 Mustangs. Para um piloto alemão em seu cockpit, a visão era chocante e desorientadora. Ele havia sido treinado e condicionado a esperar bombardeiros vulneráveis naquele setor do céu. Em vez disso, encontrou um enxame de predadores ágeis, voando com confiança a centenas de quilômetros de onde qualquer escolta aliada deveria ter a capacidade de operar. A premissa fundamental de sua tática havia se desintegrado em um instante. A zona de segurança, o santuário aéreo sobre o coração da Alemanha, não existia mais. A escolta não foi embora. Sobre as fábricas fumegantes da capital do Reich, a armadilha da Luftwaffe não apenas falhou, ela se virou contra seus criadores. O confronto que se seguiu foi caótico para os alemães. Eles haviam se preparado para atacar alvos grandes e lentos, mas foram forçados a um combate aéreo direto contra um adversário tecnicamente igual ou superior, em um cenário tático para o qual não estavam preparados. Os Mustangs, com tanques de combustível cheios, engajaram agressivamente, mergulhando sobre os interceptadores alemães e quebrando suas formações de ataque antes que pudessem se aproximar dos bombardeiros. O choque psicológico foi tão devastador quanto o impacto tático. A invencibilidade do espaço aéreo alemão havia sido permanentemente quebrada. Naquele dia sobre Berlim, os pilotos da Luftwaffe perceberam que as regras da guerra aérea haviam mudado de forma irrevogável. A arma de longo alcance dos aliados não era mais uma teoria, era uma realidade letal voando sobre suas cabeças. A surpresa e o choque nos céus de Berlim levantaram uma questão fundamental e urgente para o comando da Luftwaffe: como os caças inimigos haviam chegado tão longe? A resposta não estava apenas na eficiência do motor Packard Merlin em altitude, mas em uma solução de engenharia aparentemente simples, porém estrategicamente revolucionária, que estava presa sob as asas dos Mustangs. O segredo era a capacidade de carregar combustível externamente, em tanques descartáveis. Esta tecnologia, embora não fosse inteiramente nova, foi aplicada pelo P-51 com uma eficácia que alterou fundamentalmente a aritmética da guerra aérea. O princípio era direto. A autonomia de qualquer aeronave é limitada pela quantidade de combustível que ela pode carregar em seus tanques internos. Para estender esse alcance, a única solução era levar mais combustível. A inovação crucial foi projetar tanques aerodinâmicos, geralmente com capacidade para 75 ou 108 galões americanos cada, que podiam ser montados em suporte sob as asas. O sistema de combustível do P-51 foi projetado para consumir primeiro o conteúdo desses tanques externos. Isso significava que, durante a longa viagem de ida da Inglaterra até o coração da Alemanha, o piloto utilizava o combustível extra, preservando intacta a carga total de seus tanques internos para o combate e para toda a viagem de volta. O verdadeiro gênio do sistema, no entanto, residia na sua natureza descartável. Uma vez vazios, os tanques eram simplesmente ejetados. Ao liberar o mecanismo no cockpit, o piloto se livrava de centenas de quilos de peso morto e, mais importante, de uma fonte significativa de arrasto aerodinâmico. Instantaneamente, o P-51 se transformava. De uma aeronave de cruzeiro de longa distância, ele se convertia em um caça de alta performance, ágil e veloz, com sua fuselagem limpa e pronta para o combate. Para os pilotos da Luftwaffe, o vislumbre de tanques prateados caindo dos Mustangs tornou-se um sinal sinistro. A escolta não estava indo embora. Pelo contrário, estava se preparando para lutar. O impacto dessa capacidade adicional foi quantitativo e absoluto. Um P-51D Mustang, com seus tanques internos cheios,
tinha um raio de combate de aproximadamente 950 quilômetros. Com 2 tanques descartáveis de 108 galões, seu alcance de translado se estendia para mais de 2.600 quilômetros, permitindo-lhe não apenas chegar a Berlim, mas patrulhar a área, engajar em combate intenso e ainda ter combustível suficiente para retornar com segurança à sua base. Essa autonomia transformou o P-51 de um simples caça de escolta em uma arma de projeção de poder aéreo. Ele podia ir a qualquer lugar que os bombardeiros fossem, e permanecer lá pelo tempo que fosse necessário. Essa inovação logística desmantelou completamente a estratégia defensiva alemã, que se baseava na previsibilidade do alcance dos caças aliados. A linha invisível no mapa, onde os bombardeiros ficavam vulneráveis, foi apagada. Agora, os pilotos alemães que subiam para interceptar as formações de bombardeiros encontravam o inimigo que os esperava, com tanques cheios e em igualdade de condições. Os tanques descartáveis não eram apenas um acessório, eram a chave que destravou o potencial estratégico do P-51, permitindo que a ofensiva de bombardeio diurno prosseguisse com uma proteção contínua e letal. A guerra nos céus da Europa nunca mais seria a mesma. Com a capacidade de alcançar os rincões mais profundos do território inimigo, o P-51 Mustang não precisava apenas de autonomia. Necessitava de uma doutrina de combate que maximizasse suas vantagens e minimizasse suas vulnerabilidades. Os pilotos americanos, agora operando sobre a Alemanha, não podiam se dar ao luxo de entrar em combates prolongados de manobras circulares, os chamados dogfigs, que consumiam combustível precioso e poderiam anular a superioridade de seu avião. Contra adversários ágeis como o Messerschmitt Bf-109, que em certas altitudes e velocidades podia virar mais rápido, uma luta de atrito era taticamente desvantajosa. A resposta foi a padronização e o refinamento de uma tática baseada na gestão de energia, conhecida como Boom-Endison. O princípio por trás desta doutrina era a física fundamental do combate aéreo. Altitude é energia potencial, e velocidade é energia cinética. O piloto que controlasse a energia da luta, controlaria seu resultado. A tática do Boom-Endison era um método disciplinado para converter essa energia de forma eficiente e letal. O processo começava muito antes do engajamento. Os esquadrões de P-51 posicionavam-se em uma altitude superior à dos caças da Luftwaffe, criando uma vantagem de energia potencial. A partir dessa posição dominante, os pilotos americanos podiam ditar os termos do combate. A execução era metódica. Ao identificar um alvo inimigo abaixo, o piloto do Mustang iniciava a primeira fase, o boom. Ele mergulhava em um ângulo acentuado, convertendo a altitude em uma velocidade avassaladora, frequentemente excedendo 700 km por hora. O P-51, com seu design aerodinâmico limpo, era excepcionalmente estável e rápido nesses mergulhos, muitas vezes chegando ao alvo antes que o piloto alemão tivesse tempo de reagir. A aproximação era tão veloz que o tempo para o disparo era mínimo. O ataque consistia em uma rajada curta e precisa das 6 metralhadoras Browning calibre .50, uma concentração de poder de fogo capaz de desintegrar uma aeronave inimiga em menos de 2 segundos. Imediatamente após o disparo, vinha a fase mais crucial e que exigia maior disciplina, o zoom. Em vez de tentar seguir o inimigo em uma curva ou engajar em manobras horizontais, o piloto utilizava a imensa energia cinética acumulada no mergulho para subir novamente, em um movimento ascendente rápido e íngreme. Esta subida o levava de volta para a segurança da altitude, fora do alcance efetivo das armas do adversário e em posição para iniciar um novo ataque, se necessário. A regra de ouro era clara: nunca se envolver em uma luta de curvas com o oponente em desvantagem energética. O piloto deveria atacar, afastar-se e reavaliar a situação a partir de uma posição de superioridade. Esta tática era perfeitamente adequada às características do P-51. Capitalizava sua alta velocidade e mergulho, seu robusto armamento e sua excelente taxa de subida, enquanto evitava situações onde sua agilidade em baixa velocidade pudesse ser contestada. Para os pilotos da Luftwaffe, o efeito era desmoralizante. Eram atacados de cima, por um adversário que aparecia com velocidade extrema, disparava uma saraivada devastadora e desaparecia para cima antes que uma resposta pudesse ser montada. O Boom-Endison não era apenas uma manobra. Era um sistema de combate que transformou os pilotos de Mustang em predadores de alta energia, que caçavam de forma rápida, precisa e mortal, desmantelando as formações de defesa alemãs uma aeronave de cada vez. A altitudes operacionais de 25 a 30 mil pés, o ambiente do combate aéreo era radicalmente diferente do solo. O ar rarefeito e as temperaturas que podiam atingir 40 graus Celsius negativos criavam condições físicas únicas, que se manifestavam de forma visual e tática. Neste palco gelado e de baixa pressão,
Cada manobra e cada disparo deixavam assinaturas visíveis, transformando o céu em um registro momentâneo da batalha. O fenômeno mais proeminente eram os rastros de condensação, ou contraios. Estes longos traços brancos, que se estendiam por quilômetros atrás das aeronaves, não eram fumaça, mas sim o resultado direto da física do voo em altitude. O vapor de água presente nos gases de escape quentes dos motores, ao entrar em contato com o ar extremamente frio, condensava-se e congelava instantaneamente, formando uma nuvem linear de minúsculos cristais de gelo. Além dos rastros dos motores, manobras de alta força G, como curvas apertadas ou a recuperação de um mergulho, geravam seus próprios rastros. A alta velocidade do ar passando sobre a superfície curva das asas criava áreas de baixa pressão, o que por sua vez causava uma queda brusca na temperatura local. Essa queda era suficiente para fazer com que a umidade do ar se condensasse em vórtices visíveis que se desprendiam das pontas das asas, desenhando o caminho da aeronave no espaço. Para os pilotos, estes rastros eram uma ferramenta de dupla função. Permitiam localizar o inimigo a grandes distâncias, mas, ao mesmo tempo, denunciavam a sua própria posição. O combate tornava-se um evento sem dissimulação, onde cada movimento era telegrafado contra o azul profundo do céu. Neste cenário, a execução de um ataque Boom-Endizum era um processo visualmente claro e mecanicamente brutal. Ao iniciar o mergulho, o P-51 acelerava rapidamente, e os rastros de condensação podiam se dissipar momentaneamente devido à mudança de altitude e pressão. A aproximação ao alvo era uma questão de segundos. No momento do disparo, o poder de fogo do Mustang era liberado. As 6 metralhadoras Browning M2 de calibre .50, alojadas 3 em cada asa, eram ajustadas para que seus projéteis convergissem em um ponto predeterminado à frente da aeronave, geralmente a cerca de 300 metros. Esta concentração de fogo era devastadora. Para auxiliar na mira, a munição era intercalada com projéteis traçantes, que continham um composto de fósforo que se inflamava ao ser disparado, criando um rastro de luz visível que mostrava a trajetória das balas. Para o piloto alemão, o resultado era catastrófico. Uma rajada de 1 a 2 segundos podia despejar mais de 100 projéteis de calibre .50 sobre sua aeronave. Estes projéteis pesados eram capazes de perfurar a blindagem leve do cockpit, destruir superfícies de controle, romper linhas de combustível e óleo ou atingir o bloco do motor. Frequentemente, o impacto em um tanque de combustível ou em um reservatório de oxigênio resultava em uma ignição instantânea e violenta. A aeronave inimiga, como o Messerschmitt Bf-109, desintegrava-se em uma bola de fogo e fumaça preta, seus destroços caindo em direção ao solo. Para a formação de bombardeiros voando mais abaixo, a visão de um caça inimigo se desintegrando era confirmação visual de que sua proteção estava funcionando. Cada explosão no céu significava a remoção de uma ameaça direta, garantindo que o caminho em direção ao alvo se tornasse progressivamente mais seguro. A agressividade dos pilotos do Mustang, no entanto, não se encerrava com a proteção dos bombardeiros. A missão evoluiu para além da escolta defensiva, transformando-se em uma fase ofensiva sistemática no trajeto de volta para a base. Esta mudança foi o resultado de uma alteração formal na doutrina de combate da 8ª Força Aérea, que liberou os caças de sua obrigação de permanecer em formação cerrada com os bombardeiros assim que a ameaça imediata de interceptadores fosse neutralizada. Com os bombardeiros seguros em seu curso de retorno, os grupos de caça recebiam autorização para conduzir varreduras ofensivas, buscando ativamente alvos de oportunidade no território inimigo. O alvo prioritário e mais devastador tornou-se a própria infraestrutura da Luftwaffe, seus aeródromos. Pior para o comando alemão, seus pilotos agora eram caçados em casa, no exato local onde deveriam estar mais seguros. No retorno de suas missões de escolta, os esquadrões de P-51, ainda com combustível e munição remanescentes, desviavam de suas rotas para descer a baixa altitude e iniciar uma caçada deliberada aos ninhos da Luftwaffe. Os pilotos americanos utilizavam mapas e informações de inteligência para localizar as bases aéreas alemãs, muitas vezes escondidas em áreas rurais ou camufladas para evitar a detecção por reconhecimento aéreo. A aproximação era feita em alta velocidade e voando rente ao solo, uma tática para evitar a detecção por radar e minimizar o tempo de reação das defesas antiaéreas. Ao chegar sobre o alvo, os esquadrões se dividiam para realizar passagens de metralhamento, conhecidas como Strafing Runs. Esta tática exigia que os pilotos descessem a altitudes extremamente baixas, por vezes a poucos metros do solo, para alinhar suas aeronaves com as fileiras de aviões alemães estacionados. O risco era considerável, envolvendo fogo de artilharia antiaérea leve, como canhões de 20 e 37 mm, e a ameaça constante de colisão com obstáculos no terreno, como árvores, torres ou hangares.
Em alta velocidade, os pilotos disparavam suas 6 metralhadoras calibre .50, varrendo as linhas de aeronaves estacionadas, depósitos de combustível, caminhões de reabastecimento e até mesmo as instalações dos quartéis. Cada passagem deixava um rastro de destruição, com aeronaves inimigas incendiadas e infraestrutura vital danificada. O resultado foi a destruição em massa de aeronaves alemãs antes mesmo que pudessem decolar. Para a Luftwaffe, o impacto foi catastrófico em múltiplos níveis. Primeiramente, destruía equipamentos valiosos que eram cada vez mais difíceis de substituir devido aos próprios bombardeios estratégicos. Em segundo lugar, eliminava pilotos e equipes de solo experientes, que eram frequentemente apanhados de surpresa durante as operações de pouso, decolagem ou manutenção. Por fim, gerava um efeito psicológico paralisante, eliminando qualquer noção de santuário. Nenhum aeródromo dentro do alcance do Mustang estava seguro. Esta tática forçou os alemães a adotar medidas desesperadas, como a dispersão extensiva de suas aeronaves em florestas e áreas remotas, o que complicava a logística e reduzia drasticamente a prontidão operacional. No final da guerra, as estatísticas revelariam um fato surpreendente. Um número maior de caças da Luftwaffe foi destruído no solo por ataques de metralhamento do que em combates aéreos diretos. A caçada aos ninhos provou ser uma das estratégias mais eficientes para quebrar a espinha dorsal da Força Aérea Alemã. O impacto combinado da escolta de longo alcance e dos ataques aos aeródromos provou ser catastrófico para a Luftwaffe, não apenas em termos materiais, mas, de forma mais decisiva, em seu capital humano. A Força Aérea Alemã havia sido construída em torno de um núcleo de pilotos de caça altamente experientes, conhecidos como Experten. Estes não eram simplesmente ases, eram veteranos de centenas de missões de combate, com dezenas, e em alguns casos centenas, de vitórias aéreas confirmadas. Eles representavam a espinha dorsal tática e o pilar moral de suas unidades. A estratégia alemã dependia da habilidade desses pilotos para infligir perdas desproporcionais ao inimigo, compensando a crescente superioridade numérica dos aliados. Contudo, a presença constante do P-51 Mustang sobre o Reich alterou fundamentalmente esta equação. A guerra de atrito, que os aliados podiam sustentar e a Alemanha não, passou a visar diretamente essa elite insubstituível. A partir de 1944, os ases veteranos da Luftwaffe foram forçados a um ritmo de combate insustentável. Diferente dos pilotos aliados, que cumpriam um tour de serviço e eram rotacionados para fora da linha de frente para descanso ou para atuarem como instrutores, os pilotos alemães lutavam continuamente. Eles voavam até serem feridos, capturados ou mortos. Com os Mustangs patrulhando os céus alemães diariamente, cada surtida se tornou uma batalha pela sobrevivência contra um inimigo numeroso, bem treinado e equipado com uma aeronave de performance igual ou superior. As unidades de elite, os Jagdgeschwader, foram sistematicamente esvaziadas de seus comandantes e pilotos mais experientes. Um a um, os grandes nomes que haviam dominado os céus da Europa nos primeiros anos da guerra foram sendo abatidos. As perdas não eram mais graduais, tornaram-se uma hemorragia de talento e experiência que o Terceiro Reich não tinha como estancar. Para preencher as lacunas deixadas por esses veteranos, o comando alemão foi forçado a recorrer a novatos. O programa de treinamento de pilotos da Luftwaffe, antes considerado um dos melhores do mundo, estava em colapso no final da guerra. A escassez crítica de combustível de aviação limitava drasticamente as horas de voo de treinamento. Os instrutores mais qualificados, eles próprios veteranos, eram desesperadamente necessários na frente de combate, deixando o treinamento nas mãos de pessoal menos experiente. Como resultado, jovens pilotos eram enviados para unidades operacionais com treinamento perigosamente inadequado. Muitos chegavam à linha de frente com menos de 150 horas de voo totais, uma fração das mais de 400 horas que seus adversários americanos possuíam antes mesmo de seu primeiro combate. Esses jovens, muitas vezes com menos de 20 anos, eram lançados em um dos ambientes de combate mais complexos e hostis da história. Eles eram colocados nos cockpits de aeronaves de alta performance, como as últimas versões do Messerschmitt Bf-109 e do Focke-Wulf FW-190, máquinas que exigiam grande habilidade para serem dominadas, enviados para enfrentar os esquadrões americanos repletos de pilotos experientes e confiantes. O resultado era previsível e trágico. O combate tornou-se um massacre. Os pilotos novatos da Luftwaffe, carentes de habilidade tática, consciência situacional e experiência em voo de formação, tornaram-se presas fáceis para os pilotos dos Mustangs. As taxas de perda para os novos pilotos alemães dispararam, com muitos sendo abatidos em suas primeiras missões. A era dos grandes duelos aéreos entre ases experientes havia terminado,
substituída por um confronto desigual que selou o destino da Força Aérea Alemã e garantiu a superioridade aérea aliada sobre a Europa. A análise de qualquer conflito militar pode ser feita através de relatos individuais, mas a verdadeira dimensão de uma mudança estratégica é frequentemente revelada pelos números. No contexto da guerra aérea sobre a Europa, os dados estatísticos não apenas contam uma história, eles fornecem a prova inconteste da vitória. Antes da introdução em massa do P-51 Mustang como escolta de longo alcance, os números da 8ª Força Aérea pintavam um quadro sombrio. Em 1943, durante missões contra alvos profundos como as fábricas de rolamentos de Schweinfurt, as taxas de perda de bombardeiros frequentemente ultrapassavam os 10% por sortida. Um índice de 5% já era considerado insustentável a longo prazo. A matemática era brutal. A cada 20 missões, uma tripulação teria estatisticamente completado seu tour de serviço da maneira mais trágica possível. A campanha de bombardeio diurno, pilar da estratégia aliada, estava à beira do colapso logístico e moral. Com a chegada dos Mustangs em números significativos no início de 1944, a curva estatística inverteu-se drasticamente. O ponto de virada pode ser observado nos dados da ofensiva conhecida como Big Week, em fevereiro de 1944, quando os P-51S realizaram suas primeiras missões de escolta em grande escala até o coração da Alemanha. Imediatamente, as taxas de perdas de bombardeiros começaram a cair. Em poucos meses, o que antes eram perdas de 10% ou mais em missões de alto risco, estabilizou-se em uma média muito mais gerenciável de 2 a 3%. Essa redução não se devia apenas ao número de caças alemães abatidos, mas ao efeito dissuasor da presença contínua da escolta. Os interceptadores da Luftwaffe não podiam mais organizar seus ataques coordenados e metódicos contra formações indefesas. Eram forçados a lutar para atravessar uma barreira de caças hostis antes mesmo de se aproximarem dos bombardeiros. Milhares de sortidas de escolta foram realizadas, e cada uma delas contribuía para a sobrevivência de dezenas de bombardeiros e centenas de tripulantes. Do outro lado da equação, os números da Luftwaffe contavam uma história de declínio exponencial. O P-51 não apenas protegia os bombardeiros, ele caçava ativamente a força de caças alemã. Ao final da guerra, os pilotos de Mustang da 8ª e da 9ª Forças Aéreas reivindicariam a destruição de aproximadamente 4.950 aeronaves inimigas em combate aéreo. Mais revelador ainda é o número de aeronaves destruídas no solo, mais de 4.100. Essa estatística confirma a eficácia devastadora dos ataques de metralhamento aos aeródromos, que aniquilavam a capacidade de combate da Luftwaffe antes mesmo que seus aviões pudessem decolar. A guerra aérea havia se transformado em uma guerra de atrito, um conflito industrial em que a capacidade de reposição era tão importante quanto a habilidade tática. Os Estados Unidos podiam produzir caças e treinar pilotos em uma escala que a Alemanha, bombardeada dia e noite, simplesmente não conseguia mais igualar. O P-51 era a ferramenta que acelerava as perdas alemãs a um ritmo insuportável, enquanto simultaneamente reduzia as perdas aliadas a um nível sustentável. Os gráficos e as tabelas daquele período são claros. Eles mostram duas linhas que se cruzam em 1944, uma, representando as perdas de bombardeiros aliados, em queda acentuada, a outra, representando as perdas de caças da Luftwaffe, em uma ascensão catastrófica. Os números, em sua objetividade fria, não mentem. O P-51 estava vencendo a guerra nos céus. Ao final de 1944, o resultado da prolongada e custosa batalha pelos céus da Europa era inegável. A situação havia se transformado de maneira fundamental, e o que antes eram incursões perigosas em território hostil, com perdas frequentemente catastróficas, agora se assemelhavam a operações metódicas conduzidas com um nível de segurança antes impensável. A superioridade aérea americana sobre o continente estava consolidada. Este termo técnico, no entanto, representava uma realidade operacional brutalmente simples. As forças aéreas aliadas podiam operar quando e onde quisessem, com um grau de interferência inimiga que passará de crítico para residual. O domínio aéreo que a Luftwaffe havia exercido com tanta eficácia nos primeiros anos da guerra havia sido sistematicamente desmantelado, peça por peça, piloto por piloto. As vastas formações de bombardeiros B-17 e B-24, que antes precisavam voar em formações de combate defensivas e compactas para maximizar seu poder de fogo mútuo, agora cruzavam o continente em céus que, embora ainda perigosos devido à artilharia antiaérea, não eram mais domínios contestados por uma força de caças organizada. Ao redor delas, os P-51 Mustangs não atuavam mais apenas como guarda-costas reativos, engajando desesperadamente os interceptadores que atravessavam seu cordão de isolamento. Em vez disso, eles eram os donos do espaço aéreo.
Os esquadrões de Mustang executavam varreduras ofensivas muito à frente das formações de bombardeiros, caçando ativamente qualquer aeronave da Luftwaffe que ousasse decolar. Eles patrulhavam livremente, em altitudes superiores, ditando os termos de qualquer engajamento e garantindo que a maioria das ameaças fosse neutralizada muito antes de chegar perto dos bombardeiros. O céu, antes o palco de batalhas massivas e caóticas, tornará-se um ambiente controlado pelos aliados. A Luftwaffe, embora ainda não totalmente aniquilada, estava funcionalmente quebrada como uma força de defesa coesa. A perda de seus pilotos experientes, a destruição de suas aeronaves no solo e a interrupção de suas linhas de produção e suprimento de combustível significavam que ela não podia mais montar uma defesa coordenada em larga escala. Seus ataques tornaram-se esporádicos, muitas vezes realizados por pequenos grupos de caças ou por pilotos novatos lançados em missões quase suicidas. A introdução de caças a jato como o Messerschmitt Mi-262 representava uma ameaça tecnológica significativa, pois sua velocidade superava em muito a de qualquer caça-hélice aliado. No entanto, esses jatos chegaram em número insuficiente e tarde demais para reverter o curso da guerra aérea. Eram vulneráveis durante a decolagem e o pouso, e os pilotos de Mustang rapidamente desenvolveram táticas para caçá-los perto de seus aeródromos, neutralizando a ameaça antes que ela pudesse atingir sua altitude e velocidade operacional. Esta consolidação da superioridade aérea não era um fim em si mesma, mas o meio para um objetivo estratégico maior. Com o escudo de caças da Luftwaffe efetivamente quebrado, a campanha de bombardeio estratégico pôde prosseguir sem impedimentos e com uma intensidade devastadora. A porta para a destruição final da máquina de guerra nazista estava, literalmente, escancarada. Os bombardeiros agora tinham a liberdade de atacar alvos industriais, centros de transporte e refinarias de petróleo com precisão e regularidade, sabendo que sua escolta controlava o céu acima. O domínio aéreo, conquistado a um custo tão alto, era agora a ferramenta que permitiria aos aliados martelar a infraestrutura do Terceiro Reich até a sua completa submissão. Com o céu limpo de ameaças eficazes, a natureza da campanha de bombardeio estratégico aliada transformou-se fundamentalmente. A fase de sobrevivência, marcada por perdas devastadoras e batalhas desesperadas pela escolta, deu lugar a uma nova era de ofensiva sistemática. Os bombardeiros pesados, agora protegidos de ponta a ponta pelo alcance dos P-51 Mustangs, puderam finalmente executar sua missão primária com uma precisão e constância que antes eram impossíveis. A superioridade aérea não era um fim em si mesma, era a ferramenta que permitia aos aliados empunhar o martelo industrial contra o coração produtivo do Terceiro Reich, e eles o fizeram de forma implacável. O foco da campanha se estreitou para alvos de importância crítica, cuja destruição teria um efeito cascata em toda a máquina de guerra alemã. Um dos alvos prioritários tornou-se a indústria de petróleo sintético da Alemanha. Desprovido de grandes reservas naturais de petróleo, o esforço de guerra alemão dependia de forma crítica de sua capacidade de produzir combustível a partir do carvão, através de complexos processos de hidrogenação e gaseificação. Essas refinarias, localizadas em locais como Leuna, Politz e no Vale do Ruhr, eram o sangue vital que alimentava os tanques Panzer, os submarinos e, ironicamente, os poucos caças que a Luftwaffe ainda conseguia colocar no ar. Com a escolta dos Mustangs garantindo a passagem segura, a 8ª Força Aérea iniciou uma campanha concentrada contra essas instalações. As formações de bombardeiros podiam agora realizar aproximações mais longas e estáveis, permitindo que seus bombardeiros utilizassem a mira Norden com máxima eficácia. Os ataques tornaram-se diários, impedindo qualquer esforço de reparo significativo. Em meados de 1944, a produção de combustível de aviação alemã havia caído para uma fração de suas necessidades, paralisando a mobilidade de seus exércitos e a capacidade de treinar novos pilotos. Além do combustível, a ofensiva aérea voltou-se para a infraestrutura de transporte. A capacidade da Alemanha de mover matérias-primas para as fábricas e de enviar armas e tropas para as frentes de batalha dependia de sua densa rede ferroviária. Pátios de manobra, entroncamentos ferroviários, pontes e canais tornaram-se alvos primários. Ataques precisos podiam paralisar o tráfego em regiões inteiras por dias, criando gargalos logísticos que estrangulavam a produção industrial na fonte. Fábricas de tanques em Kassel ou centros de produção de aeronaves em Regensburg podiam ter suas linhas de montagem intactas, mas eram inúteis sem o fluxo constante de aço, componentes e mão de obra que a rede de transporte fornecia. O martelo aéreo não atingia apenas a fábrica, mas também as artérias que a mantinham viva. As próprias fábricas de armamentos, antes protegidas pela distância e por uma cobertura de caças eficaz, ficaram sob pressão constante. A produção de aeronaves, especialmente dos novos caças a jato Mi-262, foi severamente impactada.
Os centros de montagem e as fábricas de componentes eram repetidamente atingidos, retardando a introdução de armas que poderiam ter desafiado o domínio aéreo aliado. A produção de tanques, artilharia e munições também sofreu quedas acentuadas. A combinação da destruição física das instalações com a interrupção da logística de suprimentos criou um ciclo de declínio do qual a economia de guerra alemã não conseguiu se recuperar. Sem uma resposta aérea eficaz para proteger seus centros industriais, a produção de guerra do Terceiro Reich começou a sufocar, não por um único golpe, mas pela pressão contínua e esmagadora de um poder aéreo que agora podia operar com total liberdade. Para as tripulações dos bombardeiros, a experiência do combate era definida por longas horas de vulnerabilidade calculada. Dentro da fuselagem de um B-17 ou B-24, o ambiente era uma combinação de frio extremo, ruído ensurdecedor e tensão constante. Durante 8 a 10 horas, estes homens voavam em um espaço não pressurizado, com temperaturas que podiam chegar a 50 graus negativos, respirando através de máscaras de oxigênio e perscrutando o céu em busca da primeira silhueta de um caça inimigo. A ameaça não vinha apenas dos interceptadores, mas também das explosões da artilharia antiaérea, a Flak, que preenchiam o ar com estilhaços metálicos. Cada tripulante sabia que a fase mais perigosa da missão começava no momento em que seus caças de escolta de curto alcance eram forçados a retornar, um evento que deixava um profundo sentimento de isolamento e abandono. Neste cenário de perigo constante, a chegada do P-51 Mustang representou mais do que uma simples vantagem tática. Foi uma revolução psicológica. A primeira vez que as tripulações dos bombardeiros viram os Mustangs permanecendo com eles sobre os céus de Berlim, Hanover ou Munique, a reação foi de incredulidade, seguida por um alívio avassalador. A visão daquelas asas longas e prateadas voando em patrulha acima e ao redor da formação tornou-se o símbolo mais poderoso da segurança. A presença contínua do Mustang significava que eles não estavam mais sozinhos. A ajuda havia chegado e, crucialmente, ela ficaria até o fim. Foi a partir desta realidade que nasceu uma das alcunhas mais célebres da guerra aérea. Para as tripulações dos bombardeiros, que voavam dia após dia para o coração do território inimigo, o P-51 era mais do que uma máquina de guerra. Era um guardião. Eles o apelidaram carinhosamente de Little Friend, o pequeno amigo. A expressão, nascida da simplicidade do rádio e das conversas entre as tripulações, capturava a essência de uma relação forjada sob a mais extrema pressão. O pequeno amigo era a garantia visual e auditiva de que uma força protetora estava presente, ativamente caçando e neutralizando as ameaças antes que elas pudessem atingir os bombardeiros. Essa relação se manifestava em interações diretas no ar. Artilheiros de bombardeiros relatavam ver os Mustangs mergulhando para interceptar os Focke-Wulfs e Messerschmitts, engajando-os em combates ferozes a poucos metros de suas próprias aeronaves. Em momentos de calmaria, era comum ver os pilotos de Mustang se aproximarem das fortalezas voadoras, voando ao lado por um instante, trocando um aceno de mão com os pilotos e artilheiros dos bombardeiros. Esses breves gestos de solidariedade humana, em meio à vastidão impessoal do céu, reforçavam um vínculo profundo entre homens que, na maioria das vezes, nunca se encontrariam no solo. O piloto do Mustang não era uma figura anônima. Era o pequeno amigo que estava arriscando sua vida para garantir que o grande amigo, o bombardeiro, pudesse completar sua missão e, mais importante, voltar para casa. O legado do P-51, portanto, não se mede apenas em estatísticas de aeronaves inimigas destruídas ou na consolidação da superioridade aérea. Seu impacto mais duradouro está gravado na memória e nos testemunhos dos milhares de tripulantes de bombardeiros cujas vidas ele salvou. A presença do Mustang aumentou drasticamente a probabilidade de um tripulante sobreviver às 25 ou 30 missões necessárias para completar seu tour de serviço. Ele transformou o medo paralisante em esperança calculada e a certeza do combate em uma chance real de sobrevivência. Para os homens que olhavam através das janelas de plexiglas de suas aeronaves, o P-51 não era apenas uma escolta. Era a promessa de que eles seriam acompanhados até em casa. Ao final do dia, as bases aéreas no leste da Inglaterra preparavam-se para o retorno das missões. O som dos motores Packard Merlin, primeiro um zumbido distante e depois um rugido familiar, anunciava a chegada das aeronaves. Uma a uma, as silhuetas dos P-51 Mustang surgiam no horizonte, alinhando-se para o pouso em pistas que, horas antes, haviam servido como seu ponto de partida para o coração do território inimigo. No solo, os pilotos, exaustos após 8 a 10 horas confinados em seus cockpits, desligavam os motores e o silêncio que se seguia era profundo, quebrado apenas pelos sons das equipes de terra que se aproximavam para reabastecer e rearmar as máquinas para o dia seguinte. A missão estava cumprida. Por anos, a guerra aérea foi governada por uma regra não escrita, mas absoluta,
ditada pela física e pela engenharia da combustão interna. Esta regra estabelecia que a escolta de caças, com seus tanques de combustível limitados, sempre teria que abandonar a batalha antes de seu final. Os caças eram um recurso de curto alcance, uma proteção temporária que se esgotava no momento mais crítico da missão, deixando os bombardeiros vulneráveis sobre o alvo e durante a perigosa viagem de volta. Toda a estratégia defensiva da Luftwaffe foi construída sobre a certeza desta limitação. Os pilotos alemães não precisavam derrotar toda a força de ataque aliada. Eles precisavam apenas esperar. Esperar que a escolta inevitavelmente iniciasse sua curva de retorno, um movimento ditado não pela tática, mas pela necessidade de sobrevivência. A batalha real, para eles, começava quando os pequenos amigos se despediam. O P-51 Mustang não apenas quebrou essa regra, ele a tornou obsoleta. Ao combinar um design aerodinâmico eficiente, um motor de alta performance e, crucialmente, a capacidade de carregar combustível externo em tanques descartáveis, o Mustang alterou permanentemente a equação do combate aéreo. A escolta não precisava mais voltar antes. Pela primeira vez na história da aviação militar, os caças de proteção podiam acompanhar os bombardeiros durante todo o percurso, desde a decolagem na Inglaterra até o alvo em Berlim, Munique ou Viena, e permanecer com eles durante toda a viagem de volta. A batalha não terminava mais no meio do caminho para a escolta. A escolta agora definia o início, o meio e o fim da batalha, engajando a Luftwaffe desde o primeiro contato até o último, garantindo que os bombardeiros tivessem um corredor seguro de ida e volta. Esta mudança fundamental teve uma consequência estratégica decisiva. A vitória na guerra aérea não era mais medida apenas em aeronaves inimigas abatidas, mas na capacidade de sustentar uma campanha de bombardeio implacável que estrangulou a produção industrial alemã. A vitória era a tripulação do bombardeiro que retornava à base, pronta para voar no dia seguinte. Era a fábrica alemã que não conseguia ser reparada, o tanque que não podia ser construído, a divisão que não podia ser reabastecida. Cada Mustang que taxiava de volta à sua base ao pôr do sol era prova física de que essa nova realidade estava em vigor. A velha regra da guerra aérea dizia que a escolta sempre tinha que voltar antes da batalha terminar. O P-51 Mustang reescreveu essa regra e provou uma nova verdade: quando a escolta não volta antes da batalha, a vitória volta com ela.